Oi, gente, tudo bem? Nós estamos na 6ª mensagem da série Liderança Acima da Média. Nós sabemos que para ser um líder acima da média, você precisa estar baseado num relacionamento com Deus e na sua palavra. Nós estamos ouvindo nessa série sobre a vida de José e hoje eu quero falar com vocês sobre o governo divino. Existem 3 virtudes essenciais para uma liderança acima da média baseada no governo divino de Deus. Primeiro é unção. Um chamado sem unção não tem sentido. Você ter talento, habilidade, saber fazer as coisas é muito bom, mas isso por si só não tem fundamento. Você precisa ter a unção para ser diferente dos demais. Nós podemos ver que José era um homem inteligente, íntegro, habilidoso e ele tinha a unção. A unção se manifestava nele através da revelação e interpretação de sonhos. Tudo que José fazia prosperava. E você sabe por quê? Porque a sua mente era governada pelo Espírito. A unção é igual à comunhão com Deus. Aquele que deseja ser um líder acima da média precisa ter um bom relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento com o poderoso de Jacó. A segunda virtude é a sabedoria. Para exercer uma influência positiva, você precisa ter sabedoria. Um líder sem sabedoria pode estragar todas as outras virtudes, se ele não for sábio naquilo que ele está fazendo. E o mais fantástico é saber que no reino de Deus, isso está disponível para quem busca. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. José tinha sabedoria, porque permitia que o pastor guiasse sua mente e os seus passos em tudo que ele fazia. A unção sem sabedoria pode se tornar arrogância, e a sabedoria sem a unção pode se tornar religiosidade. Por isso, nós devemos equilibrar as duas coisas, a sabedoria e a unção. Jesus foi o nosso melhor exemplo de liderança. Ele conseguiu equilibrar essas duas virtudes, unção e sabedoria. Lá em Mateus 13:54 nos diz: Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Jesus conseguia usar as duas coisas na medida certa, e é isso que nós precisamos fazer. A terceira virtude é a solidez. Pessoas indecisas, incertas, inseguras, precisam se deixar ser trabalhadas por Deus, ter o seu caráter moldado. Ninguém quer seguir um líder que seja instável, que seja inseguro, que não sabe para onde ir, não é mesmo? Pedro é mais um exemplo para nós de um líder acima da média. Lá no começo da sua história, da sua caminhada, nós vemos um Pedro com um temperamento forte, sanguíneo, com muitas dúvidas e incertezas. E Jesus teve que trabalhar a sua identidade, o seu caráter, através do discipulado. Ele se deixou ser moldado, ser transformado, para lá na frente ser reconhecido pela sua firmeza. Líderes de impacto constroem suas histórias sobre o governo de Deus, como foi com José, Pedro e tantos outros que nós vemos. E nós precisamos nos abastecer da unção, da sabedoria e da intrepidez. Ter um relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor, sujeitando ao governo de Deus. Pedro foi um outro exemplo de um líder acima da média. Lá no início da sua caminhada, nós vemos um homem com temperamento forte, sanguíneo, indeciso, com muitas dúvidas na sua caminhada. Ele precisou ser moldado, Jesus precisou trabalhar o seu caráter e a sua identidade. Pedro deixou ser transformado pelo aquilo que o Senhor estava lhe ensinando, para lá na frente ser reconhecido pela sua firmeza. Líderes de impacto constroem a sua vida sobre o governo absoluto de Deus. E nós precisamos nos abastecer da unção, da sabedoria e da intrepidez. Ter um relacionamento verdadeiro, sujeitando ao governo do Senhor. Tudo isso que citei aqui é extremamente importante, mas existe algo muito perigoso que pode pôr à prova todas essas virtudes citadas, que são os laços de amargura com Deus. O relacionamento com Deus e a sujeição ao seu senhorio são base da vida de um cristão. E o inimigo quer fazer com que eu e você acredite que as nossas falhas, que aquilo que nós não conseguimos, as coisas que não dão certo na nossa vida, é a culpa de Deus. Mas isso é um engano muito grande. Todos nós, um dia, já julgou ou avaliou alguém, principalmente o ímpio, olhar para ele e falar: mas ele não é
cristão, ele não serve a Deus e ele é próspero, ele é rico, ele é feliz mais do que eu. Quantos de nós já não se perguntamos isso? O salmista Asaf, lá no Salmo 73, ele ilustra muito bem isso e eu quero ler com vocês um pedaço. Em Salmo 73, do versículo 1 ao 5, diz: Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como outros homens. Algo muito interessante que o Danilo Figueira diz aqui no livro é que Asaf tirou os olhos da eternidade e ignorou que Deus, antes de resolver nossos problemas, tem outra prioridade, que é nos resolver antes. Ele quer resolver o nosso caráter, a nossa identidade. E sabe qual é o maior problema aqui? É a comparação. E ela nos destrói. Voltando para José, para a história de José, nós vemos que ele também sofreu com isso. Mas ele não baixou a guarda, ele lutou, ele venceu, ele sabia que Deus estava resolvendo e que no final a conta iria fechar. Jó é mais um exemplo de um líder acima da média, talvez o melhor exemplo de quem venceu os laços da amargura com Deus. Você deve conhecer já a história de Jó. Se você não conhece, eu quero incentivar você a ler a história dele, está lá no livro de Jó, você pode ler e ver como a história dele foi surpreendente. Jó sofreu tanto, teve várias oportunidades para desistir, para amaldiçoar a Deus e largar tudo. Ele não era só um líder acima da média, como também um homem acima da média. Ele passou por tantas coisas e permaneceu fiel até o fim. Nós estamos sujeitos a passar por lutas e provações. Não são as circunstâncias que vai dizer se Deus é ou não digno. Precisamos entender que não tem a ver com o que ele faz, mas com quem ele é. Jó conseguiu resistir aos laços da amargura, porque ele entendeu que não se pode barganhar com Deus. Que se Deus permite que passamos por momentos difíceis, é porque ele quer nos aperfeiçoar. Talvez você pergunte, mas tá, Jó era rico, era próspero, tinha uma família grande, ele tinha tudo aquilo que... Ele era um homem inteligente, sábio, mas e por que Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo? O autor usa uma expressão bem fascinante no livro. Ele diz que Jó precisava se desinchar, precisava diminuir o seu ego. Eu falei aqui que Deus, antes de resolver o nosso problema, Ele está preocupado em resolver a nós mesmos. E foi isso com Jó. Deus estava preocupado em resolver algo com Jó. Jó tinha todas essas coisas. Era um homem bem-sucedido, como eu já disse aqui. Mas ele precisava trabalhar a sua humildade, o seu coração. E foi isso que Deus trabalhou em todo esse tempo com Jó. Ele precisava se tornar um homem humilde. E Jó conseguiu passar por essa prova com excelência. E lá no final da história, você pode ver lá no capítulo 42, que diz: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu falei não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Lá no versículo 10 diz: Depois Jó orou aos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. No 12, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que no início. Nós precisamos superar os golpes da amargura, a deslealdade com as pessoas, a decepção com nós mesmos, a sensação de que Deus não está fazendo a sua parte. Essas coisas podem até nos ferir, mas não nos derrubar. Precisamos nos manter firme em Deus e naquilo que Ele é. E quando olhamos para a vida de José, nós vemos isso. Lá em Gênesis 49, do 23 ao 24, diz: Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. E Deus tem te chamado assim, para ser um líder acima da média. Independente da circunstância, permaneça firme no Senhor. Fiquem com Jesus, que Deus te abençoe. Até a próxima.